E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidney Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa, oitavo ano. Na aula de hoje, verbos. Ah, gelaram, né? Não, acabou, quer dizer, acabou não, né? Mas vamos dar uma pausa nos verbos aí, a gente vem de uma semana pesada aí. Se eu aparecesse aqui com mais uma aula de verbos, vocês iam querer me matar. Então, na aula de hoje, mais suave, mais tonight, uma aula de análise de entrevista é o próximo assunto que a gente vai ver. Então, pessoal, pega lá o livro 2, leitura e análise de texto, né, o visionário ou vendilhão. Belezinha? Então, vamos lá, pessoal. Então, visionário vendilhão, Bruno Grattoni. Belezinha? Já temos aqui título e de quem nós estamos falando. É uma entrevista, não é um texto ficcional. A gente tem que ter isso em mente, beleza? Então vamos lá. A Guerra do Vietnã continua firme. Secretamente, Estados Unidos e União Soviética aceleraram a corrida armamentista. Estamos em 1971 e o clima é tenso. Mas aí uma turma de pacifistas se juntam para fazer algo nunca visto. Alugam um barco e navegam até o Alasca para protestar contra os testes nucleares americanos. Incrivelmente dá certo. Pressionado pela opinião pública, o governo interrompe os testes. Os ativistas ganham atenção no mundo e formam o que viria a se tornar uma superpotência ambiental, o Greenpeace. Hoje, presente em mais de 40 países, um dos tripulantes dessa primeira missão era o canadense Patrick Moore, na época, um hippie de 24 anos e cabelos longos. 3 décadas depois, tudo mudou. A Guerra Fria e os ricos estão extintos, as grandes preocupações são as emissões de poluentes, a comida transgênica ou o aquecimento global. Patrick Moore mais detesta. Execrado por seus antigos colegas, ele se tornou o inimigo número 1 do Greenpeace, porque, além de ter cometido traição, entre aspas, defende com inteligência suas opiniões. Será que ele tem razão ou simplesmente se vendeu? Recentemente, é uma pergunta, né? É um texto. Então, a gente tem o que está em negrito, vão ser as falas do entrevistador, né? A pergunta do entrevistador, e embaixo nós vamos ter as respostas direto. Então, vamos lá. Recentemente você escreveu: fico triste em ver os ativistas ecológicos se equivocando tanto, com informações e propriedades tão erradas. De fato, às vezes as ONGs ambientalistas são acusadas de agir politicamente, ignorando a ciência. O que aconteceu? Na década de 80, o movimento ambiental começou a ficar mais extremista, e existem 2 motivos para isso. Primeiro, naquela época, a maioria das pessoas já aceitavam as nossas propostas, os ecologistas. Então, a única forma de continuar do contra, questionando o establishment, era adotar posições mais extremas, eventualmente abandonando a ciência e a lógica. O outro motivo foi o fim do comunismo. Muitos ativistas políticos de esquerda migraram para o movimento ambientalista. Eles aprenderam a usar termos verdes para defender seus projetos, que têm muito mais a ver com anticapitalismo do que com ecologia. Em 1985, eu era o único diretor do Greenpeace, com formação de cientista, um mestrado em ecologia. Os meus colegas não respeitavam isso e diziam: somos todos ecologistas. Você costuma ser acusado de trair o movimento ecológico, de se vender ao inimigo porque hoje há consultoria a empresas, inclusive na área nuclear. Você virou a casaca? Eu não mudei de lado, pois sempre acreditei que nós precisamos equilibrar a necessidade das pessoas com a proteção do ambiente. O que há de errado em ajudar a indústria a vencer desafios ambientais? Afinal, é ela, com seus produtos e serviços, que torna a vida civilizada possível. Al Gore e os líderes do Greenpeace vivem com todos os confortos modernos, mas querem que nos voltemos a uma espécie da era pré-industrial. O que o aquecimento global é o tema ambiental que mais mobiliza a atenção do público hoje. Na sua opinião, esse é um problema que merece tal importância? O aquecimento é uma questão importante e merece a nossa atenção, mas não sou alarmista e não acho correto usar o termo como caos ou catástrofe climática. E também não acho possível provar cientificamente que os seres humanos são a causa do aquecimento global.
Não é razoável supor que os fatores ambientais que sempre guiaram o clima durante toda a história da Terra deixaram de existir e nós agora somos grandes causadores da mudança. As elites políticas estão tentando assustar o público para ganhar controle sobre ele. Na minha opinião pessoal, a maior questão ecológica é a pobreza da sociedade. Pobres não conseguem limpar a água que sujam, nem replantar as árvores que cortam. Você disse que para o ambiente, os automóveis são a tecnologia mais destrutiva já inventada pela humanidade. Como você vê o carro a álcool e o carro a hidrogênio? O carro a hidrogênio não seria viável no futuro próximo, pois há muitos obstáculos técnicos. Já a álcool é uma boa alternativa, pode ser biocombustível no futuro. Num desses seus textos, você diz que a humanidade deveria consumir mais madeira e que isso faria bem ao planeta. Como assim? Madeira é a maior fonte de energia renovável que existe. A sua exploração leva ao reflorestamento, o que prejudica as florestas e a agricultura. Quando compramos madeira, estamos estimulando a plantação de mais árvores para satisfazer a demanda. Os países que mais consomem madeira são os que têm as florestas mais saudáveis. Certo, mas isso não acaba reduzindo a biodiversidade? Afinal, geralmente vários tipos de árvores são derrubados, mas apenas uma espécie é replantada no lugar. A exploração florestal mexe sim com a biodiversidade, mas tendo um sistema de áreas intocadas e reservas ecológicas, é possível preservar ao máximo a biodiversidade e ainda ter uma boa produção de madeiras. Os ativistas ecológicos tendem a fazer previsões pessimistas para o futuro. Qual é a sua? Acho que há motivos para ser otimistas. As pessoas estão vivendo mais e com mais saúde. As espécies não estão desaparecendo no ritmo que os catastrofistas previam. A população mundial deve estabilizar em 9 bilhões e nós vamos conseguir alimentar toda essa gente. A tecnologia está ficando mais limpa, mais verde e as pessoas estão mais conscientes do que nunca sobre o ambiente. Beleza então, pessoal? Vimos aqui o nosso texto, vimos como a parte do texto está funcionando, ou seja, uma entrevista. Temos alguém importante, nós temos uma carteirada presente ali nesse texto importante. Qual que é a carteirada que a gente tem? Quem é a pessoa entrevistada? Ele era o fundador do Greenpeace. O Greenpeace, para quem não sabe, ele é um dos grandes movimentos ativistas que lidam com a necessidade da ecologia que as pessoas têm hoje. Esse texto mostra justamente que na década de 70 e 80 ele protestava, ele acreditava nisso, hoje ele já não é mais. E ele é cientista, ele é formado e ele tem um mestrado. Então veja, nós vimos que quem está falando tem um gabarito sobre o que está sendo falado, certo? Então, vamos ver da seguinte maneira, pessoal. O que a gente tem que entender numa entrevista? Entrevistador e entrevistado, sempre, certo? A gente precisa ter um entrevistador e um entrevistado. Tem que ter interação. Esse entrevistador e esse entrevistado, para que você consiga fazer uma entrevista, você precisa estudar o seu entrevistado. Vejam aqui, pessoal, todas as partes que a gente tem ali, né, se a gente voltar no texto, fica aí com o seu livrinho na mão, se você voltar, nós temos perguntas sobre a vida da pessoa, ou seja, foi estudado para falar sobre a pessoa. A pessoa não falou o que a gente chama de groselha, não falou abobrinha. A pessoa tinha um conhecimento sobre o seu entrevistado. Então, o entrevistador, ele precisa pesquisar a vida do seu entrevistado para saber o que vai tirar dele. Lógico, uma entrevista ela pode ter marcas de oralidade. O que é marcas de oralidade? Essas coisas que o professor acabou de fazer. Quando você está pensando para falar e você fica... como é que é lá o coisinha lá? É uma marca de oralidade. Aqui foi tirado. Por quê? É um texto escrito. Provavelmente, né, ele foi gravado, né, ou por uma filmadora ou por um gravador. E então a entrevista ela foi transcrita, tirando as marcas de oralidade. Foi entrevistado alguém que tinha um conhecimento para falar sobre o assunto. Então eles pegaram o fundador do Greenpeace para falar sobre o meio ambiente.
fundador do Greenpeace, que é um cientista, que é um ambientalista, que tinha gabarito para falar. Então, o assunto que envolve todos nós, que é a biodiversidade, e como esse assunto vai ser trabalhado entre as pessoas. Isso é de extrema importância, por quê, pessoal? Justamente porque a gente precisa fazer com que o nosso texto tenha validade, certo? Então, vamos ver. Foi colocado na revista Super Interessante. A revista Super Interessante é uma revista conhecida por trazer curiosidades sobre determinados pontos, e ninguém imaginaria, né, que o fundador de uma ONG, né, do Greenpeace, uma das maiores ONGs que combatem, fazem lutas ambientalistas, hoje em dia estaria trabalhando com as empresas nucleares. Então veja, super interessante, por quê? Porque a gente precisa. É sensacionalista essa matéria? Não. Necessariamente não. Vejam o título que a gente tem que analisar. Visionário ou vendilhão? Então, vendilhão, ele é um termo para alguém que se vendeu. Então, ele era um visionário, né? Tipo, ó, isso aqui é importante. Aí ele deixou de fazer aquilo, então ele se vendeu, ele deixou de acreditar em alguma coisa. O famoso Maria vai com as outras. Vocês acham que ele passou por isso? Não tem como a gente saber. Ele coloca como que os colegas deles viam ele no decorrer do tempo. Eles acreditavam, eles não acreditaram. Então, a notícia em si, ela tem um caráter informativo e opinativo. Informativo, porque está informando a pessoa sobre um determinado assunto, e opinativo, porque ele está levando a opinião da pessoa até outros, para que possam ler, desenvolver e entender como isso vai funcionar. O público que ela vai atingir, a gente consegue identificar? Um público adulto, né? A revista Super Interessante, ela não é de caráter adolescente, nem de caráter infantil, embora os textos sejam trazidos aqui justamente para que a gente consiga trabalhar com vocês. Mas o grande público que vai e compra essa revista é um público adulto. Essas opiniões, uma opinião com embasamento. O que é embasamento? Eu, enquanto professor de língua portuguesa, eu sou formado em letras, certo? Então, como eu sou formado em letras, eu posso falar desse conteúdo, né? Mas eu não posso falar de matemática. Eu posso opinar sobre matemática, mas eu dar uma opinião sobre não tem como. Belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.